Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem? Bem-vindos ao Ken Cinéfilo. Por 2 segundos eu quase esqueci o nome do canal, mas é Ken Cinéfilo, bem-vindos, tá? Eu vou estar falando sobre cinema, arte, cultura pop, é, álbuns e outras coisas mais, tá bom? Eu espero que vocês gostem, eu vou estar trazendo algumas reviews. A gente vai começar com a review do O Garoto e a Garça. Se você não viu o filme e não tem noção do que é, recomendo você procurar. Se você já assistiu, parabéns, eu espero que você tenha gostado. Entendeu? Eu vi uma galera no YouTube explicando esse filme, né? E eu achei bem interessante, porém, eu acho que a galera trouxe muito contexto do que era o Menino e a Garça fora do filme, né? Então, o que eram os bastidores, quais eram as ideias principais, quais que eram as intenções dos artistas quando você visse, mas eu acho que é bem legal eu trazer um contexto do filme em si, né? Até porque ele é um filme extremamente difícil de se pegar, de se entender de fato o que está acontecendo. E é isso. Como eu não vi ninguém fazendo, já dizia, né, Clarice Lispector e Inês Brasil, se você gostaria de ver um conteúdo, mas você não acha esse conteúdo em lugar nenhum, faça você mesmo, né? Então eu tô aqui fazendo conteúdo, tá bom? Então é isso. Eu vou dividir o Menino e a Garça em 4 partes. A primeira parte se chama A Realidade, a segunda, O Outro Mundo, a terceira se chama O Colapso e a quarta, O Começo, tá? E eu vou relacionar cada uma dessas partes com uma carta de tarô. Então, se vocês não têm noção do que é do que é tarô, do que representa, eu vou estar dando uma breve introdução e falando o que cada coisa representa, tá? E como isso se relaciona com o filme. Bora lá? Então, para a primeira parte, a gente tem a realidade, tá? Então, aqui a gente vai estar falando sobre a realidade do Mahito, que é o personagem principal. E antes eu preciso fazer uma conexão com a carta do eremita. Eu não me recordo agora o número da carta do eremita, mas eu vou estar deixando a carta aqui em algum momento no vídeo para vocês reconhecerem, tá? Existem diversas formas de representar essa carta, mas eu gosto muito dessa daqui, tá? É um senhorzinho, é, todo de preto, com um cajado e uma lanterna, tá? Ele representa uma busca em si mesmo para se entender e entender o que há no seu interior, tá? E é basicamente o que a realidade representa aqui. O caminho do eremita é extremamente duro, né? E bem difícil. Não é algo fácil você se conhecer, você se encontrar, você saber o que você gosta, o que você não gosta. Ele é um momento de isolamento, beleza? E isso a gente tem em diversos momentos da história, em diversas histórias diferentes. A gente tem uma história na Bíblia sobre um profeta que se isola, né? Para ele poder fugir de uma realidade dura. No caso de que a rainha de algum império quer matar ele e aí Deus leva um corvo para alimentar o cara. Enfim, mó história. Mas isso tem em, tipo, diversas coisas, tá? Isso existe em diversos momentos, assim, da história, em diversas histórias diferentes. Mas vamos lá. A realidade do Mahito é dura e cheia de carga emocional, principalmente devido à morte da sua mãe. A mudança para o interior do país faz com que Mahito viaje para o interior de si mesmo, tá? Então ele perde amigos, ele perde a mãe, ele perde o bairro dele, ele perde, tipo, a casa que ele vivia, né? Que provavelmente tinha várias memórias. Então ele perde todo esse mundo de uma hora para outra, né? Gradualmente, é claro, mas assim, em algum momento isso simplesmente vira um rompimento muito forte, né? Que é 2 anos depois. Então ele tá sem amigos, ele rejeita a própria tia como a sua nova mãe, que deve ser bizarro, bizarríssimo, muito bizarro que isso aconteça de fato. E ele também tá ali, tipo, sentindo falta da atenção do pai, porque o pai tá constantemente trabalhando. Então o Mahito se encontra extremamente solitário e agarrando o luto com todas as forças que ele tem.
Ele agarra o luto como se fosse, tipo, o melhor amigo dele e ele não larga de forma alguma, né? Você já deve ter visto ou ouvido falar sobre um relato de alguma pessoa que passou por isso, né? Que ficou muito tempo de luto, muito tempo agarrada a esse luto e como isso foi destruindo a vida dela de alguma forma ou de outra, né? Ele, Marrito, nesse momento, ele é completamente depressivo até. E aí a gente tem um outro lado da moeda, né? Que é a gravidez da Natsuko, da tia dele. Sim, a tia dele está grávida do pai dele. E essa gravidez ela tá marcada por uma constante tentativa de se conectar com o sobrinho e a constante lembrança de que a irmã falecida dela de alguma forma se encontra no Marrito. Até porque uma das senhoras da mansão comenta que o Marrito é muito parecido com a mãe dele. Tipo, parecido até demais, né? E provavelmente ela grávida, né, com hormônios à flor da pele, tipo, deve achar isso extremamente estranho e extremamente doloroso, considerando que também era a irmã dela que faleceu, né? O pai do Marrito, ele é muito ausente, mas ele ainda se mostra muito preocupado com as questões do filho, especialmente depois de ter sido atacado pelos colegas de classe, né? Então a gente tem aquele momento da briga ali deles, e aí ele, com um grito desesperado, talvez, ele bate a pedra na própria cabeça, né? Então, isso faz com que sangre pra caramba e ele fique em casa por muito tempo, né? E o pai dele fica constantemente ali, tipo, fala quem é que falou, fala quem fez isso, fala quem bateu em você. E ele não fala, né? Que ele sabe que foi ele mesmo. Por fim, a gente tem as senhoras da casa, que trazem consigo muito contexto histórico sobre a época, que no caso é a Segunda Guerra Mundial, um momento extremamente delicado para o Japão, né? A gente também tem histórias sobre a própria casa, como a gente está vendo, os mitos que cercam ela, todo o folclore, e como aquela casa se torna real, né? Então, com todo esse contexto, eu sinto, e eu senti, e talvez todo mundo que assistiu sentiu, que aquela casa era um local real, né? Com localização geográfica, de fato, contexto histórico e cultural, né? Como se a gente pudesse simplesmente viajar para o Japão e um dia passar por essa casa, né? Entrar e, tipo, né, ver como é que era a casa de fato. Ela é tão real que eu ouso dizer que os cômodos da casa estão gravados na minha cabeça. Como se, tipo, eu pudesse realmente andar pela casa e perambular de um quarto ao outro, de um cômodo ao outro, né? Então essa é a realidade do Marrito, extremamente dura, extremamente pesada, extremamente difícil de lidar, especialmente para uma criança da idade dele, né? E muito marcada pela carta do eremita, beleza? A segunda parte que nós temos é o outro mundo e ela pode ser relacionada com a carta da morte, tá? Para quem não está familiarizado com a carta da morte no baralho de tarô, ela representa uma mudança grande e drástica, tá? A morte, ela é uma ressurreição de alguma forma, né? Porque tudo nasce da morte de outra coisa. Até da morte se tem vida, né? A gente pode dizer. Então, ela é uma quebra, uma mudança em todos os momentos ali, né? A gente pode fazer várias relações aqui sobre esse ir para o outro mundo ser uma morte do Marrito na realidade, de alguma forma ou de outra, tá? Mas o outro mundo ele é marcado por várias questões da morte, assim como também a realidade do Marrito é marcado por essas questões de morte, né? E o símbolo que a gente tem, né, nesse momento é o da garça, né, para explicar como é que o outro mundo se encaixa e se relaciona com toda essa história, tá? Então a garça que uma vez ou outra aparece sobrevoando a casa e os arredores desde o primeiro momento chama a atenção do Marrito, né? A princípio por ser tão singular, mas depois devido à sua natureza mística,
hora mais humana, hora mais animalesca. E para que entendamos o objetivo final da carta aqui, precisamos de um pouco de contexto sobre o livro na qual Marta encontra depois de alguns encontros com a própria garça, né? O livro se chama Como Vocês Vivem, e esse livro realmente existe, ele é uma grande inspiração para a obra cinematográfica, aliás, apesar de dividirem o mesmo tema e o mesmo nome, caso vocês não saibam, né, o nome em japonês é Como Vocês Vivem, né, do filme. Só aqui no ocidente que ele ficou como O Menino e a Garça, mas o nome original é esse. E aí, apesar dele compartilhar o mesmo tema e o mesmo nome, eles não compartilham a mesma narrativa, tá? Então, o livro tem uma narrativa mais realista, né? Bem mais realista. Enquanto o filme, ele tem uma narrativa bem diferente do que o livro propõe. Os personagens não são os mesmos, né? Só temática. Só temática. Calma, gente. Tá. Então, e ele vai pra essa natureza mística, né? Muito mais simbólica para poder lidar com as questões da realidade. Então, é isso. Então, vamos lá. Não compartilha a mesma narrativa. E é isso. Beleza, beleza? Vamos seguir? Seguimos. E de forma ou de outra, essa pergunta permeia todos os pensamentos do Marrito, né? Como é que vocês vivem? Como todos podem continuar vivendo quando o mundo dele inteiro caiu? Como podem continuar vivendo como se ela não fosse importante para ninguém, né? No caso, a mãe dele. E como só ele sente essa dor, como só ele tá cheio de dor e ódio por não ter conseguido fazer nada, né? E aí a gente tem esses questionamentos aliados ao desejo de reencontrar a mãe dele uma última vez, ou para mudar o passado para salvá-la, né? O que assim salvaria ele mesmo, no caso agora no presente, que a garça tenta atrair o Marrito até uma antiga torre abandonada nos fundos da mansão, que inclusive tenta até enfeitiçá-lo, né? Tem um momento ali que ele tá conversando com a garça e aí a garça fala de uma forma muito específica. Os animais agem de maneiras estranhas, né? Tipo, meio que tentando fazer com que ele entre em transe, quase como uma hipnose, que é quebrada depois por uma flecha da Natsuko, né? Mas nada disso faz com que ele vá para a torre de fato. No fim, o que leva ele até a torre é o sumiço da Natsuko e também isso leva ele também a uma jornada incrível através do outro mundo, né? Então, é isso. Essa é a ideia do outro mundo, ela é a ideia de uma morte para a ressurreição, ela é uma ideia de uma mudança muito drástica. E até aqui no filme a gente não tem coisas muito grandes para se falar, né? Com relação à arte. A arte é belíssima, tudo muito belo, mas tudo fica ainda mais belo quando a gente chega no outro mundo. E enfim, no outro mundo, né, a gente tem toda uma questão muito grande, porque o outro mundo ele é bem diferente do mundo que a gente estava habituado ali com a realidade, né? E essa terceira parte eu chamo de colapso, tá? O outro mundo ele é vasto e morto, né? Ele é muito bonito mesmo, mas ele é completamente morto, completamente deserto, o que é estranho, né? Porque um mundo que parece tão vivo seja tão morto, né? A entrada desse mundo onde Marito se encontra, né, no começo, é um portão. Ele observa ali a entrada e é um cemitério e faz referência à pintura A Ilha dos Mortos de Arnold Böcklin, né? Acho que ele é, não sei, sueco, talvez, não sei. Enfim, vou deixar aqui escrito de onde é que ele é. Mas é uma pintura muito importante, muito bonita, inclusive, mas bem melancólica, né? Mas nunca fica muito claro quem está enterrado ali de fato no filme. Mas é fácil de imaginar que seja toda uma civilização, a mesma que deixa diversos barcos, prédios e cidades para trás durante todo o filme. Porque, sim, durante todo o longa não existem pessoas.
além dele, e mais duas mulheres, né? E a gente, seguindo o mundo, facilmente a gente pode ver referências do o mar, tempestade, a onda e o mar negro, né? E também a grande onda. São duas diferentes, tá, gente? O mar e tempestade e a onda são de Gustave Colbert, são pinturas dele. O Mar Negro é de Ivan Konstantinovic, não sei ler russo, mas é esse nome. E a grande onda é de Kanawaka, tá? Também muito famosa, inclusive vou deixar fotos de todas as pinturas aqui, tá? E aí, então, conforme a gente vai avançando no mundo, a gente vai encontrando partes desse mundo, a gente vê diversas referências a essas imagens, né? A essas artes. Inclusive, o Mar Tempestade, se não me engano, ele está referenciado no momento em que está o Mahito e a Kiriko na praia conversando, e aí ao fundo você consegue ver quase que tipo uma releitura dessa imagem, dessa foto, dessa pintura gigantesca, né? Belíssima, inclusive. É, mas é isso. Ele é um mundo vasto, cheio de arte, porém morto. Ou de arte que seja melancólica e morta, de alguma forma ou de outra. Tá. A gente tem um reencontro do Mahito com Kiriko, que é uma das senhoras, inclusive, ali da casa, e que, inclusive, comenta com a gente que ela sempre. Que ela nasceu ali dentro. Que ela nasceu naquele mundo. E que ela nunca participou de outro mundo. Uma. Isso é um choque. Isso seria um choque se não fosse tão cotidiano pro Mahito. Ele simplesmente não liga para essa informação. E por ele não ligar, a gente também não liga quando a gente ouve pela primeira vez. Então a gente ouve, fala, da hora, e segue. Entendeu? E ele também tem um encontro com a Rimi, que é a mãe dele. Só que jovem. Sim, poderia ser um encontro gigantesco, tipo, meu Deus, encontrei a minha mãe. Mas ninguém liga. Nem ele mesmo liga. Então isso fica tão rotineiro, são encontros quase que ninguém percebe o que aconteceu e quem essas pessoas são e qual a importância delas, como se elas sempre fizessem parte daquele mundo, né? Tudo tão trivial quanto a morte que vem e vai sem nem sequer notar, né? Porque tá todo mundo morrendo o tempo todo, aparentemente. Considerando, inclusive a gente tem que considerar aqui que estamos num período de guerra, então, tipo, sim, tem gente morrendo o tempo todo, tá? Então, depois de toda essa ambientação histórico-sociocultural do mundo, né, somos apresentados a alguns problemas dele, como os pelicanos que são prisioneiros ali e, tipo, não tem o que comer, bizarro, né, os periquitos que evoluíram para uma grande civilização e a escassez de pessoas. E, assim como o pior de todos, que isso é, na visão do Mahito, o personagem principal, o ódio reprimido da mãe adotiva, vulgo tia, para com ele, que antes era mútuo, né? Então ele foi lá, tipo, salvar ela e ela vira pra ele e fala assim: "Ah, eu te odeio". Eu vi uma galera no YouTube falando que, tipo, não tem por que ela falar isso, não tem da onde ela falar isso, não tem sentido, sendo que ela nunca deu nenhum indício que ela não gostava do Mahito. Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, ela estava grávida, né? Ela devia estar com hormônios à flor da pele. Segundo, ela estava passando por momentos assim muito pesados, porque uma gravidez é extremamente pesada. Pergunte para qualquer mulher, mulheres dirão que tipo é um momento assim muito estressante, muito pesado, né? E que toda atenção é válida e é boa para uma mulher, mas a atenção dela dentro da casa estava sendo dividida entre ela e o Mahito, porque o Mahito também não estava legal. Então, apesar dela se preocupar com ele, ela ainda lembrava do luto, ela ainda se sentia levemente rejeitada por causa dele, se sentia levemente rejeitada por causa da casa, porque a casa estava dividida entre ela e ele. Então, sim, era óbvio que ela estava odiando ele de uma forma ou de outra, né?
Mas todo esse estresse vivido durante a gravidez é liberado como uma cachoeira ali. Então, é ali que Marto percebe que se ele deixar ela ali e não voltar mais, ele vai perder a outra mãe dele, a outra pessoa que realmente se preocupava com ele e deixava o seu ódio de lado para cuidar dele um pouco, que ela tentou fazer em todos os momentos, apesar de grávida, né? E será como se ele deixasse a própria mãe morrer novamente. Isso é pesado. Isso é extremamente pesado. E essa criança entendeu isso assim, tá? Então, depois dessa cena, a gente tem ali, tipo, todo um momento, né? Em que ele fica desapagado, né? A Rimi faz uma súplica pro mestre do mundo e ele vai para um lugar além da vida em si, né? Entre o que não existe e o que existe, que é inspirado pelas obras do Giorgio de Chirico, um italiano, tá? Vou estar mostrando algumas imagens. Ele fazia pinturas, né, sobre esses arcos reais, né? E aqui o Real, ele faz uma apresentação desses arcos como memórias, né? Não só do Japão, porque arcos na cultura japonesa, eles são mostrados sempre como portões espirituais. Então, se você quer se conectar com o mundo dos vivos e dos mortos, você precisa passar por portões espirituais, vulgo arcos. E a mesma coisa é, tipo, pro Jojo, né? É quase como se esses arcos vivessem no limiar entre a vida e a morte, entre tudo que existe e o que não existe. E é muito curioso ver isso dentro da obra do Miyazaki, né? E aí a gente tem o problema final, que para aquele mundo é o maior de todos, mas não pro Mahito, e que é a inevitável morte do tio avô do Mahito, que é o mestre do mundo, né? E é a queda de todos os mundos daquela torre, entendeu? Então, sim, a torre existe em todos os lugares ao mesmo tempo, diversas realidades, com diversos mundos. E se a torre ruir, todos aqueles mundos morrem de uma vez só. A gente conhece um pelo filme, mas existem milhares de outros, né? E se o tio avô dele morrer e não tiver ninguém pra ficar ali, todo mundo morre de uma vez só. Pisado, né? Pois é. De novo, olha a morte aí chegando. Mas aí, ó, para evitar que isso aconteça, o Marito deve ficar no lugar do tio avô e viver como novo governador supremo daqueles universos tão singulares. Só que ele recusa. Sim, aqui eu gostaria de tá relacionando com a carta da torre. Quem não conhece a torre vai ter muito medo da torre. A torre é um momento de ruptura, tá? Um momento de quebra e queda de todos os padrões que nos foram impostos ou que você acreditava ser real. É uma quebra de realidade. É um momento em que tudo aquilo que você achava que era bom e importante para você cai por terra para você reconstruir. E por que eu relaciono com a torre? A torre ela é exatamente o simbolismo que é apresentado nesse momento. O tio avô de Marito, meu Deus, falei todos os nomes menos o certo. O tio avô de Marito, ele é ele faz esse simbolismo com a torre, né? No momento que ele é apresentado, ele está ali construindo uma torre com alguns bloquinhos brancos. E ele pede para que Marito crie a própria torre dele. Que se Marito criar a própria torre, ele pode ficar no lugar dele. Mas é tudo isso que traz o colapso, né? A não construção da torre, talvez a falta de construção, ou até tipo a recusa de ir lá e falar assim, não, vou fazer essa torre do jeito que você fez, entendeu? Então ele quebra com a torre que o tio avô tinha criado no momento que ele diz não. No momento em que ele fala, olha, não concordo com isso, eu acho que eu não quero fazer isso daqui para sustentar tudo isso. A torre do velho cai. É esse o momento. E isso é representado pouco tempo depois pelo próprio desenho da torre caindo e sendo construída depois. E a gente chegou na última parte, que eu chamo de o começo,
E aqui eu gostaria de relacionar ela com a primeira carta do baralho de tarô, que se chama o Louco. O Louco é um jovem, tá? Que não tem mais do que a própria roupa do corpo, uma pequena trouxa. Ele está sempre acompanhado de um cachorro. E a carta do Louco é um garoto andando num penhasco, assim, bem perto da ponta, e o cachorro tenta sempre avisar ele que ele tá muito perto da ponta, tá? O louco, ele representa um novo começo, né? Uma nova jornada, um novo momento para você começar a criar alguma coisa nova, a fazer alguma coisa diferente com a sua vida, tá? É isso que o louco representa. Ele também representa o começo de uma jornada, né? Então é isso. E aqui essa parte do filme, ela representa muito bem o louco, né? Então, o Marito, ele recusa ser o próximo mestre do mundo, né? E essa recusa, ela é vista com insolência e indignação por parte dos moradores daquele mundo. Então, aquele mundo ali acha, tipo, bizarríssimo e uma extrema loucura que, ele seja ele seja o próximo, né? Ele seja cotado como o próximo mestre do mundo, e que ele também não seja qualificado, não seja à altura do cargo, né? Como é exemplificado pelo Rei Periquito. O Rei Periquito, ele ali tá só como parte daquele mundo. Ele é tipo um morador daquele mundo, e ele tá exemplificando que cada pessoa, cada periquito, no caso, porque não tem pessoas, pensaria sobre aquilo, né? Ele acredita ser melhor do que o Marrito, porque ele talvez seja rei, não sei. Tá, mas ele não acredita que o Marrito seja um bom candidato, que seja um bom herdeiro, e ele acha que é melhor, né? E aqui a gente pode trazer um paralelo entre a ficção e a vida real, onde o diretor, através desse filme, se despede do estúdio e de seus fãs, além de eleger uma nova geração de ilustradores com uma semente do futuro. A geração que vai construir uma nova torre e sustentará assim como ele fez, né? Claro que sempre vai ter uma galera que vai falar: meu, não gostei, acho que foi uma palhaçada, acho que, tipo, não escolheu direito, não sei o quê. Mas, no final, só cabe à próxima geração a mostrar o seu próprio valor pra, sei lá, a próxima geração de fãs, talvez, né? E é isso. O final, apesar do colapso dos universos e dos mundos criados, ou filmes feitos pelo próprio diretor, que, diga-se de passagem, são referenciados a todo instante, seja na trilha sonora, na animação ou nos frames, tá? Então, se você voltar lá no filme, você vai ver várias referências a Viagem de Chihiro, Ponyo, a Castelo Animado e muitos outros, né? E é a oportunidade perfeita para ele criar novos universos, novos mundos, novos filmes, novas histórias, novas gerações de criadores tão apaixonados quanto ele foi. É esse momento que ele tá querendo descrever ali, né? Tá querendo ali falar: ó, eu fiz tudo que eu podia, mas agora tem essa galera aqui, ó, que eu deixo tudo nas mãos de vocês e eu acredito em vocês, galera. Um beijo da Anitta. Façam muitos filmes da hora. E sai andando. Né? Aqui o Marito, ele representa essa nova geração que irá assumir o estúdio e criará as novas obras do como o Hayao Miyazaki fez, né? E isso é simbolizado pela peça que ele carrega no bolso, né? Uma das peças que o tio-avô dele usava para poder fazer a torre dele, né? E a ideia é que ele faça a própria torre, né? Então, o fim, assim como o começo, ele também é tão rápido e trivial, né? Ele nos deixa a sensação de que nascemos novamente. Eu vi uma galera muito nervosa porque o filme tinha acabado. Simplesmente falando assim que, tipo, ai, não era possível que tinha acabado, eles queriam mais, eles queriam ficar ali mais tempo. E que outra galera que ficou, tipo, esperando até o último momento, porque não tinha acreditado que o filme tinha acabado, esperando o pós-crédito ou algo assim. Porque ele acaba muito abruptamente, né? Quase como se tivesse alguma coisa a mais, né?
E é isso, então a gente sente essa sensação como se a gente tivesse acabado de nascer. A gente esperneia para querer voltar pro útero da nossa mãe, enchendo os pulmões de ar e vivendo uma nova fase da nossa vida. E a gente pode traçar um paralelo com o filme, né? Então a gente chora porque o filme acabou, querendo voltar para aquele mundo, querendo viver mais tempo ali naquele mundo, querendo conhecer mais aquele mundo, mas não dá porque o filme acabou e o filme era só aquilo, entende? E é isso. Então, esse momento aliado com a última conversa do Marito com o tio avô, a pergunta principal toma seu sentido. Como vocês vivem? Se apaixonando pela vida novamente, né? Fazendo amizades, criando objetivos, deixando a nossa marca, construindo nossa torre e a nossa família. Deixando um legado para o futuro, nós vivemos para manter a memória e criar novos mundos, mesmo a partir da morte, pois tudo se cria, vida, até a morte. Então é isso, gente. Essa foi a minha ideia do que foi o Menino e a Garça. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei trazer tanto referências de bastidores, né? Quanto referências do próprio filme, do que eu entendi do filme e como eu me relaciono com essas ideias, sim, esses símbolos, né? É, todas essas cartas de tarô, elas são bem representadas em todos os momentos, né? O menino, ele representa o louco, claramente o louco, querendo viver uma nova aventura, né? A gente tem o tio avô, que, assim, a descrição dele no filme é muito parecida com o ermitão, ou o eremita. Então, se você colocar a cartinha assim do lado e você fechar os olhinhos um pouquinho, você vê os dois muito parecidos, né? Acho que não precisa de tanto esforço, mas eles são bem parecidos mesmo. A gente tem a própria morte ali, né? Em todos os momentos, em todos os lugares, como uma presença onipotente guiando essa história, mesmo que não tenha uma figura física específica para aquela morte, para a gente deixar com que isso se torne uma pessoa, né? Tipo, uma figura, tipo, sei lá, o puro osso. Mas ela tá em todos os lugares, então você consegue sentir palpavelmente aonde está a morte e em que momentos você vai lidar com a morte, ritos da morte, né? E referências à própria morte. Então, tudo isso é parte do que o Menino e a Garça significa, né? É a morte de um momento do estúdio, é a morte de uma era, para que nasça outra, que venha outra e que tenhamos o renascimento do estúdio. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, tá? Voltarei em breve com mais reviews e mais historinhas para vocês.